De que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes, estamos aqui na TV Cidade Farroupilha no programa A Verdade Nua e Crua. Nós vivemos num mundo que falta identidade, que está envelhecendo, mas não quer, que está progredindo, mas às vezes não quer, não é isso mesmo? Eu trouxe um especialista para falar nisso. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Se apresente para o público aí, Lucas. Então, olá, eu sou o Lucas Sartor Fachinelli, eu sou doutor em filosofia, especialista em ética e comportamento das pessoas. E a temática da identidade, quem eu sou, é um dos temas mais antigos e mais importantes da filosofia. E é isso que nós vamos trazer aqui para vocês hoje. Exatamente. Você é professor, né, Lucas? Sim. Gosta de ouvir essa palavra professor? Professor, palestrante, gosto bastante. E eu admiro muito a profissão de professor, porque é o que forma muitas gerações, né? Que forma a maioria dos profissionais. Mas, Lucas, o que caracteriza de fato um adulto, tá? Emocionalmente maduro? O que caracteriza isso? Nós poderíamos colocar o adulto... Tem uma definição que eu gosto na filosofia, que é a maioridade. Uhum. O estado maior, né? A maioridade se classifica por eu ser capaz de servir do meu próprio entendimento, do meu próprio intelecto. Uhum. Então, a pessoa madura, ela não depende de outras pessoas. Ela não precisa se apoiar em outras pessoas. Uhum. Dessa forma, ela acaba conseguindo ter uma base emocional e não ser dominada por seus sentimentos. As emoções, elas estão como evidências de seu meio, mas não aquilo que controla ela. E ela também não vai seguir o que todo mundo diz. Ela vai ouvir e passar por um próprio filtro. Então, basicamente, ela tem essa base emocional, essa segurança em si, uma confiança em si, em quem ela é, né, um entendimento que depois nós podemos aprofundar de quem eu sou, uma segurança emocional de emoções são evidências de o que está acontecendo ao meu redor, mas não minhas mestras, e um filtro para poder julgar, né, justamente o que eu vou ouvir de fato. Sim. E cronologicamente, tem uma definição de idade para essa pessoa já estar assim, madura o suficiente para não depender, para ter raiva e não ser consumida por essa raiva, para ter esse entendimento das emoções? Na verdade, o que nós temos é um mínimo, digamos assim. A maior parte dos filósofos, desde Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e ao Kant, que é o que eu utilizei para esta definição, eles vão dizer que, por exemplo, a pessoa na adolescência, 14, 15 anos de idade, ainda não teve experiência o suficiente para poder formar isso. Porém, após essa primeira etapa, aí depende muito de como é que essa pessoa vai se comandar. Porque para eles nós somos livres. E o peso da liberdade é responsabilidade conosco. Exatamente. Então, muitas vezes é possível encontrar um jovem maduro, e jovem me refiro ao volta dos 20 anos de idade, e um adulto, 40, 45 anos de idade, completamente imaturo. Então, mas o adolescente, ele tem um respaldo, né? Se ele fizer alguma coisa ali que, né, ele ainda tem um respaldo, tô adolescente. Isso, no ainda caso não tá do tão Kant, formado ainda, né? não tô, mas aí o Kant ele dá uma solução para isso. Tu obedece teus pais. É isso aí, ó. Tu obedece teus pais, porque eles estão formados, então não vai fazendo bobagens e besteiras por aí. Mas por que será, Lucas, que a gente vê tantas pessoas, vamos falar agora que a gente falou de idade cronológico, tá? Pessoas assim, acima de 20, 30, 40 anos, que ainda não tá assim naquela idade de obedecer os pais, de adolescência, né? Até porque, por lei, né, a maioridade é 18 anos, né, enfim. Mas por que elas são muito reativas? Por que existe ainda muitas pessoas reativas, por mais que a gente vê tantas coisas, tantas reflexões, tanto desenvolvimento, tanta capacidade, mas ainda existe pessoas tão imaturas, tão reativas à impulsividade? Eu traria dois fatores para a gente ter essas pessoas. Dentro da nossa sociedade contemporânea, uma coisa que se formou é uma espécie de culto à adolescência. É como se quando nós fôssemos adolescentes, nós vivêssemos no pico da experiência possível, né? Muitos adultos
no ensino médio, como eu sou professor lá também, eles dizem para o adolescente, aproveita porque essa fase não volta mais, esse é o melhor período da tua vida. Cara, se a adolescência é o melhor período da vida que nós temos, coitados de nós. É verdade. E se for se para alguém a adolescência foi o melhor período da vida, a gente tem que começar a revisar o que nós estamos fazendo com a gente. Olha, a adolescência duraria seus 5, 10 anos, e depois dos 80 anos a gente faz o quê? É verdade. Então, mas a gente formou um culto. Parece que o adolescente, o jovem, esse momento super-herói, de né? explorar, que ele não vê riscos, ele acha que não morre, que ele está muitas vezes na vanguarda da moda, e ele tem as suas gírias, o seu jeito de falar, né, o seu ímpeto, energia. Ele é visto como esse ápice. E aí eu quero manter este ápice em mim. Então, se eu quero manter esse estado, eu não vou fazer o trabalho necessário para amadurecer. E aí a pessoa se mantém. Às vezes ela mantém-se presa naquela época que era mais simples. Porque a adolescência, quando tu cresce, independente se amadureceu ou não, ela era mais simples. No filme do Pinóquio, que é o segundo elemento que eu traria, tem um momento que o Pinóquio volta para casa procurando o pai. Ele faz um movimento de eu vou para o mundo, que é o que a gente faz. A gente vai para a faculdade, a gente sai da casa, a gente vai trabalhar, a gente sai da casa dos pais, vai para o mundo, e muitas vezes o mundo nos dá uma paulada na cabeça. Muitas vezes não, quase sempre. Quase sempre. E aí, nesse momento, muitas pessoas baixam a orelha e voltam para a casa dos pais, tentando resgatar esse momento em que eu era protegido pelos meus pais. O que o Kant vai chamar de estar sob a tutela de alguém, a minoridade. É o filho pródigo, que tem na Bíblia também, né? Não é o filho pródigo. Não é? O filho pródigo, ele retorna para o pai num sentido de retorno a quem ele realmente é. Aos valores e à virtude. No filho do pródigo, o pai representa a tradição. Ele representa o amadurecimento. Ele sai de casa e ele volta. O Pinóquio, ele é muito mais no sentido de fracassei, agora eu quero voltar a ficar adolescente. E aí você tem o adolescente grande. A pessoa que ela finge estar lá por medo do mundo. Ela tem medo do mundo. Medo de enfrentar, né? Medo de enfrentar o mundo. Porque exatamente. Cultuou aquela adolescência, vamos ver se eu entendi. Isso. Cultuou aquela adolescência, às vezes por frases, né, ditas ou não ditas, assim, ficou na entrelinhas. Adolescência é legal, não sei o quê, a fase adulta é difícil, aproveita essa fase. E depois ele viu que realmente tem alguns desafios e quer cultuar, quer ficar ali, né? Quer ficar ali numa fase mais simples, meus pais mandam em mim, eles cuidam das minhas necessidades. E o que essa pessoa que tá enfrentando uma imaturidade avançada, que dificuldades que ela vai enfrentar? Olha, eu acho que se ela tentar entrar no mundo adulto, que é um mundo muito legal, é muito legal. É muito legal. Quando a pessoa ela tá ali pra... Quando tá ali, é verdade. Caso contrário, ela é excluída. Então a dificuldade que ela tem é que, para esses filósofos, ela vai ser negada uma parte da vida que é muito boa. Porque ela não vai ter a capacidade de acessar esse lugar. Porque ela depende de, por vezes, responsabilidades. E é por meio da responsabilidade que nós vamos para a aventura da nossa vida. Não é por meio de uma vida de prazeres meio livre. É quando eu coloco as minhas responsabilidades nos meus ombros e eu carrego elas que eu começo a amadurecer de verdade. Eu começo a enfrentar os desafios, muitos monstros que nos encontram, coisas que nos assustam. Aí você vai ganhando essa força de começar, por exemplo, lidar com as próprias emoções também. Sim, exatamente. É difícil, né? Porque tudo que é o novo, né? É difícil lidar. Mas depois quando tu vê que tu entra, é a mesma... Eu acredito, vamos ver se a minha comparação é a mesma que você acredita que é. Você tá numa montanha russa, você tem o medo, mas depois que tu já tá lá, né? Dá aquele friozinho na barriga e passou. Passou, você viveu, você tem uma história pra contar e por vezes você quer voltar. Às vezes quer voltar, né? Às vezes quer voltar. Não. Agora me diz uma coisa, Lucas. Hoje o mundo ele tá tão postado, né? Tão vivendo, vou postar, não sei o quê. Ele tá tão dominado. E claro, quanto mais você posta, mais as pessoas vão criticar e mais vai ter comparação. Tu acredita que isso vai ter uma dificuldade na formação dessa identidade, do quem eu sou?
isso vai ser talvez seja o maior obstáculo, Karen, que nós vamos enfrentar. Que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, hábitos adolescentes, eles sobrevivem nas redes sociais. Na adolescência a gente tinha aquelas listas de quem é o mais bonito, quem é o mais popular. Hoje em dia na internet, em alguns locais sobre encontros, sobre relacionamentos, os caras avaliam as pessoas, mulheres e homens, em suas belezas numa escala de 0 a 10. Essa é uma atitude adolescente. Quem faz isso é um adolescente. E aí você vê um marmanjo de 40 anos de idade falando disso, é incongruente. Só que isso acaba acontecendo, a gente acaba voltando para esse estado do ensino médio em que tem comparação, em que tem status, em que tem máscaras, e aí eu vou tentar colorir a minha vida da melhor forma possível, né? Fingir a minha vida. Sim. E isso impede este amadurecimento. A gente pode falar dos estágios do amadurecimento em que a adolescência ela é definida, essa imaturidade, por eu sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o reflexo, o espelho de outros lugares. Isso. A criança em primeiro lugar, né, vamos falar em ordem. A criança em primeiro lugar, ela não sabe qual a diferença dela para o mundo. Ela e o mundo é a mesma coisa, tudo tem a ver com ela. Então ela vai crescendo e vai começar a perceber que, né, a caneca não é ela, né, você não sou eu, então começa a ver que tem diferença. E aí ela vai se perguntar, né, tá, afinal de contas, quais as minhas qualidades? E ela olha para o mundo, e o mundo às vezes diz, eu sou boa em matemática? Bom, a professora de matemática me dá uma nota. Ela vai olhar o que o mundo fala sobre ela. Isso. Então, muitas vezes, um elogio ou uma crítica para uma criança que está nesse estágio é perigosíssimo. Porque basta um comentário de tu parece ter dificuldade em matemática, vai levar com que essa pessoa acredite nisso e ela leva essa crença com ela. Isso é uma coisa que todos nós temos que passar. Aprender que não é o mundo que diz quem eu sou. Só que muitas pessoas ficam ali, que é as comparações, que é os julgamentos, que é o ressentimento, que é a inveja, porque aí eu começo a me comparar, eu começo a me espelhar, e aí eu preciso da validação da outra pessoa. O influencer, o popular, o famoso, muitas vezes ele precisa do like, ele precisa da curtida. Precisa de gente, de pessoas, de vibrações, né? Porque a identidade dele é determinada pelo público. Essa vibração que tu fala é isso. Eu só sou se você me reconhece, o que é um absurdo. Então, passado esse estágio, é o momento da maturidade que é eu me determino, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas qualidades, mesmo que não me reconheçam. Tem um filósofo, Marco Aurélio, ele tem uma frase que eu adoro para esse sentido, que é: uma esmeralda deixa de ser bonita se não foi elogiada? É verdade, Então o elogio nada adiciona à coisa, muito menos a crítica. A crítica ela é válida se é aquela crítica da pessoa que nos interessa, que ela nos aponta, olha, talvez por ali. Exatamente. Fora isso... Ou se é de uma pessoa que já chegou lá onde você quer chegar. Exatamente, ela está te convidando para vir. Exatamente, eu sempre falo, as pessoas elas se desvalorizam, se auto-chicoteiam por conta de uma criticazinha ou de um deselogio, né? Isso. Às vezes nem é uma crítica, é um deselogio, não me elogiou, né? E a frase que você disse é linda, né? Uma esmeralda vai deixar de ser bela por falta de elogio. Então, mulheres principalmente, né? Eu digo assim, eu já falo para mulheres principalmente. Você mesmo tem que ter uma autoestima, uma autoafirmação, uma identidade, né? Que é o que o Lucas aqui nos ensina como filósofo. E na filosofia ajuda bastante isso, né? Você gosta muito da filosofia, no entanto é professor de filosofia. Sim. A filosofia ajuda muito a entender o porquê do porquê, né? Isso. Por que acontece isso? Ela dá um certo significado, né? Existe uma má interpretação da filosofia hoje, porque ela ficou meio chata, digamos assim, ela ficou muito acadêmica, muito obscura. E aí parece que é uma coisa, ou tu tem que ser muito inteligente, ou tu tem que ter muito tempo livre, né? E aí parece que não é uma coisa legal. Mas a filosofia, ela surgiu
para ajudar pessoas com seus problemas reais. Reais, exatamente. Então, ela tem uma linguagem, a verdadeira filosofia, uma linguagem muito acessível para as pessoas. Que é justamente isso, coisas acontecem comigo. Preciso entender. Se eu não entender, eu surto. E a filosofia é aquela cola que me permite entender as coisas. E quando nós entendemos, fica tudo mais fácil, né? Fica mais claro. Um caminho mais claro. Agora tem pessoas que vivem, né, ali nessa, né, nós estamos falando de identidade, de não amadurecimento, né, e isso tem como evitar, por exemplo, essa pessoa já tá lá tá indo para adolescência e vai para a fase adulta, como que ela faz para poder evitar? Quebrar o ciclo. Quebrar podemos o ciclo. dizer assim, né, podemos ter o adolescente que quer amadurecer e podemos ter o adulto que tá, peraí, né? Vou olhar para mim mesmo, não, eu tô muito preocupado com críticas, quero sair da casa dos meus pais, simbolicamente falando. Então, o processo, ele necessita de um reconhecimento de si, em primeiro lugar. Né? Quem eu sou fora do mundo. E aí ele necessita de um olhar para si mesmo. Né? Em mitologias, que é onde muitas vezes a filosofia vai beber, por isso que eu trouxe o Pinóquio, por exemplo, tem o mito de Narciso. E o mito de Narciso, ele vai, para os gregos, representar a história que explica o que é ser eu. Porque num primeiro momento, o Narciso, ele se apaixona por si mesmo. E aí, primeiro ele vai ver a sua identidade como um espelho, que é a adolescência. Eu sou o espelho, eu sou o que o outro diz que eu sou. Aí ele se apaixona por essa ideia. Ele cria uma fantasia na cabeça de que eu sou alguma coisa, que é uma armadilha. Muitas pessoas ficam arrogantes, vaidosas, porque elas distorcem essa ideia de auto-amor. Em que elas dizem, eu sou a coisa mais importante desse mundo. Não, calma. Você é, de fato, a coisa mais significativa. Mas importante, temos que ter um pouco de humildade. Aí tu se apaixona, e aí isso gera um vazio afetivo, chamado paradoxo do vazio afetivo. Porque tu se ama muito, mas o amor que você queria ter, você não recebe. Pro grego, tu tinha que passar por esses estágios, sofrer um pouquinho, sozinho, de preferência, e aí você começa a entender, não, peraí, eu não sou o espelho, eu sou eu. O espelho é só um sinal, ele é só um indicativo. Sim. Já o Kant, ele vai colocar de uma outra forma. Então, primeiro nós precisamos nos quebrar os espelhos, digamos assim. Né? Não ignorá-los, mas eles são evidências apenas. O Kant ele tem um artigo muito legal que é resposta à pergunta o que é esclarecimento. Ele está perguntando o que é ser esclarecido, ser maduro, ser maior de idade. E aí ele vai dizer, olha, a pessoa maior, aquilo que nós começamos, ela usa do seu entendimento para o mundo, né? Ela pensa por si mesma. A pessoa menor precisa que outra pessoa pense por si. Então, verifique-se na sua vida. Quando eu tenho que decidir alguma coisa, a primeira pessoa que eu consulto é outra pessoa? Eu tenho um problema, eu vou consultar a minha namorada, meu marido, no caso das mulheres, o namorado, o pai, a mãe. Se ela é a primeira pessoa, é um perigo. Mas eu vou consultar eles eventualmente. Maravilhoso, bom. Mas a primeira pessoa que eu olho e eu penso tem que ser eu. E aí depois eles são ajudas, apoios. Eles vão às vezes esclarecer, revelar alguma coisa. Mas para o Kant ele diz assim, se eu tenho um livro, um mentor, um tutor, um guia espiritual, ele vai falar, que pensa por mim, eu não preciso pensar. Isso é confortável. Então as pessoas elas são ensinadas muitas vezes de não pensa por si mesmo. Deixa que eu penso por ti. Que é muito mais confortável, né? Vou delegar essas funções. Pega o livro, lê o livro manda fazer isso, eu faço isso. E aí Chat GPT. Chat GPT. E o Kant, inclusive, vai falar muito da mulher. Ele vai dizer, o perigo é que as mulheres sofrem mais do que os homens. Porque as mulheres, elas são muito, não sai de casa, fica aqui, pai e mãe te protege, pai e mãe te diz o que fazer. E ela nunca tem esse tropeço, esse ralar o joelho que é necessário. Kant diz assim, ele vai te assustar com a queda. Ele diz, não,
Cara, tu vai tomar 2, 3 tombos, vai aprender a caminhar, faz parte do processo, segue em frente. Qual que é o real problema, Karen, de tomar uma decisão errada e de cometer um erro? Exatamente. Claro que dependendo do erro, né? Claro, não. Dependendo do erro, mas às vezes uma decisão, abrir uma empresa, ou quero sair de casa, vou me casar, não foi isso que... Não, né? As pessoas, elas botam uma tormenta muito num copo de água, né? Fazem uma tormenta num copo de água e muito grande. E eu entendi realmente isso depois de várias cabeçadas, né? Exato. E foi aonde foi o processo de amadurecimento, que é que nem você falou, você vai cair para poder caminhar. Um bebê que está aprendendo a caminhar, ele vai ter que ter o joelho ralado, ele vai ter que ter um roxinho ali, né? Senão, né, não tá aprendendo a caminhar. Agora você... Um parênteses, pode desculpa falar. te interromper. Não, pode falar. Eu tive uma experiência muito peculiar quando eu fui aprender a patinar no gelo. Olha, eu fui aprender a patinar no legal. gelo. E eu, cheio de medo, me esgueirando, me segurando nos corrimões, né? E eu demorei, acho que uma meia hora para conseguir me soltar, começar a andar. Crianças, tu largava elas lá, em 5 minutos estavam patinando. E aí, eles já estavam treinadas, galera. Quando eu percebi... não estavam treinadas. Não estavam. Ela estava tão aprendendo quanto eu, ela estava do meu lado. Eu demorava para sair. A criança, ela rapidamente aprendia. E aí eu comecei a observar, peraí, como é que pode? A criança, ela ia sem medo, ela tomava tombos, ela realmente caía. Eu tinha medo de cair, porque eu sabia o que era cair. Então eu me segurava. Era isso que eu já ia entrar nisso. Exatamente. Porque nós falamos antes de montanha-russa, né? Eu, antes mais jovem, nossa, os brinquedos mais radicais era o que eu entrava. Hoje eu não entro, não consigo. Porque a gente já sabe a sensação, já tem um pouco medo, né? Então, bem explicado, né? Já sei o tombo, já sei a dor. Isso. E aí o Kant ele vai colocar mesmo. A covardia, o medo, muitas vezes impede a pessoa de se expor. De falar, fazer. De se posicionar, de pensar por si mesma. Porque ela tem medo de, se eu pensar por mim mesma e falar bobagem. E às vezes perde oportunidades, perde relacionamentos, perde muita coisa, Perde muita coisa. Mas e se eu errar? Errou. Paciência. Agora, se tu errar umas 5 vezes na mesma coisa, aí já vai procurar uma ajuda aí que já tem algum problema. E você, Lucas, como professor, como filósofo, como pensador que você já teve que encarar a sua própria imaturidade? Já teve algum desafio? Várias vezes, Karen, várias vezes. Isso é um processo constante. Tem horas que tu desliza, tu derrapa. Tem horas como professor, às vezes, quando dou aula no ensino médio, quem é o adulto aqui? Eu tenho que pensar isso. É verdade. Você está no meio de um monte de adolescentes, muitos professores têm o hábito de ficar adolescentes também, né? Exatamente. Você mentiu, você manipulou, eu vou mentir, vou manipular também. Não, calma aí. Você é o adulto aqui. E às vezes tu tem que, calma. Voltar para a caixinha. Dá um passo para trás, olha para ti mesmo e se chama a atenção. Isso faz parte do ser o adulto. E é um constante aprendizado, esse amadurecimento. Não é uma coisa que vem da noite para o dia. É algo que, por vezes, leva anos. Mas ele vai funcionar e tu chega lá se tu tem essa meta, vamos dizer assim, esse propósito de, é pra lá que eu sei que eu vou nessa direção. Então, com este propósito, eu consigo ir melhorando os meus hábitos, revisando no final de todos os dias. Às vezes, não é sempre, tá? Às vezes, na semana, tu olha e diz, eu fiz bobagem aqui. Sim. Reconhece o erro. Qual que é o problema? A gente não é perfeito, reconhece o erro, às vezes, para ti mesmo. Na tua cama, no teu silêncio da noite. Pisei na bola. Fiz bobagem, devia ter feito uma atitude diferente. Visualiza tu fazendo a atitude certa, que tu não comete o erro uma segunda vez, porque tu já organizou. Nós somos pegos de surpresa pela vida, então não é um problema errar numa situação nova, cometer gafes. Exatamente. O problema é se assustar com isso e nunca mais tentar. Tem um autor chamado Robert Greene, que num livro sobre maestria ele diz, tu tem que admitir e aceitar que quando você tentar fazer uma coisa nova, você será ruim nessa coisa. Exatamente. Não vai ser perfeito e nem vai ser, mesmo que tu vai fazer às vezes 5 vezes, cada vez melhorando mais. E isso é bem importante que você falou, né?
As pessoas, elas vão errando, vão caindo, vão levantando e vão fazendo. O que não pode é você deixar de desaprender, né? E dizer, não, peraí, agora eu vou deixar que os outros pensem por mim, falem por mim, porque eu cansei. Isso daí já é um estado depressivo, né? Exatamente. E eu diria, acrescentaria que por trás de um grande homem ou de uma grande mulher, nós temos uma grande história. O que quer dizer? Tem uma aventura ali. E os momentos de aventura são os momentos que eu vou botar a minha responsabilidade no ombro e vou fazer alguma coisa. Então, como é que nós vamos ser maduros e amadurecer se a gente não está vivendo aventuras e enfrentando o desafio que eu tenho para hoje? Exatamente, isso é bem importante. A maturidade, ela vem com o tempo, não é feita da noite para o dia, é feita com riscos, com acertos, com tropeços, com erros, e acertos de novo, e assim vai indo. Como você disseste, eu também erro, vou indo, mas eu paro. O bom e importante é você olhar, né? Eu também já tive vários deslizes, eu sou mentora de relacionamento, sou especialista, já cometi vários deslizes no meu próprio relacionamento, mas que depois me fez refletir, opa, peraí, não é assim que eu ensino, né? E quando você falou do estado mental, de você se visualizar, isso é muito importante. Eu sempre faço isso. Às vezes eu vou fazer uma prova, né? Ou qualquer outra coisa, vou falar com a minha chefe, vou falar com meu marido, vou ter uma DR. Eu me visualizo já conversando, já me respaldando, já me tranquilizando para ver. Quando eu tô lá, opa, eu já sei o que eu vou fazer, né? Isso eles fizeram até um teste uma vez americano, não sei se tu sabe dessa história. De basquete? É, que eles mergulhavam, não? Não, nadadores. Dos nadadores, que eles mergulhavam para, tipo, desmanchar uma bomba fictícia. Aí pegaram um grupo e outro grupo. O grupo 1, eles separaram e disseram, vocês têm tantos minutos e vão lá embaixo. E foram. O grupo 2, eles fizeram uma mentalização antes. Agora vocês fecham o olho, imaginem imagina a temperatura da água, desce lá embaixo, imagina agora vocês vão abrir, vocês vão a bomba, não sei o que, sabe? Eles fizeram em tempo bem menos do que o outro grupo e com muito maestria, por quê? Porque visualizaram antes, né? Então é importante isso, o que você falou, é bem legal. Agora, Lucas, deixa uma mensagem impactante aí pro público de casa sobre maturidade, sobre quem eu sou. Eu acho que, em relação a quem eu sou, a jornada começa pela pergunta. A pessoa que se pergunta por quem ela é e busca, ela já está num caminho muito mais avançado do que a pessoa que, quando vê essa pergunta ou essa dúvida, se assusta e se distrai. Então, é uma jornada difícil, mas ela vale a pena, é muito bom. E a gente vai cometer erro, como a Karen falou, acho que quase para sempre. Faz parte de ser humano, e é por isso que fica cada vez mais legal quanto mais a gente vive. Vai ficando cada vez melhor, porque nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo cada vez mais sobre os nossos limites, as nossas capacidades, que é o processo da criança. Tem que resgatar um pouco esse processo de testar até onde eu sou capaz de ir, mas em coisas boas, as minhas qualidades. Porque às vezes a gente tem uma qualidade dentro de nós que a gente não revela por algum medo, alguma insegurança, ou porque alguém disse para não fazer. Não, vai em frente. Passe pelo desafio. E é como eu estava falando, atrás de um grande homem, de uma grande mulher, tem uma grande história. Pensa nas pessoas que você conhece, que você admira, e você vai ver uma história de foco, de responsabilidade, com muita coisa legal e muitas vitórias a partir disso. Então, a vida ela não se faz apenas de apenas um evento, ela se faz desse grande conjunto, e é este conjunto que faz ela ser maravilhosa de ser vivida. E vale a pena, né? Agora eu, Lucas, eu vou te dizer, eu nunca erro, tá? Não é arrogância, é verdade. Eu nunca erro. Ou eu acerto, ou eu tenho oportunidade de melhorar. Gostou dessa, viu? Gostei dessa. Então fica aqui esse programa maravilhoso. Você não deixe de curtir, de comentar, para que suba mais, outras pessoas vejam, mande para as pessoas. Assista a TV Cidade Farroupilha e nos siga em todos os canais das nossas redes sociais aqui. Um grande beijo
para vocês. Isso aí. Tchau, tchau.